Bom, hoje a gente veio apresentar o nosso trabalho sobre o racismo e o problema que ele causa para as pessoas que sofrem com ele. Bom, o racismo é um tema assim que eu acho que em pleno século XXI não deveria nem ser discutido pelo fato de que nós, como eu posso dizer, Já estamos mais evoluídos. nós temos capacidade suficiente para saber o que é certo e o que é errado, e o racismo é uma coisa errada, é errado. E nesse trabalho a gente também vai apresentar um pouquinho sobre, desde a história, desde o começo do movimento negro até os dias de hoje, onde é muito, muito mesmo difícil dos negros hoje conseguirem um emprego, eles até vagas de universidades e essas coisas. Porém, se você pensar bem, o racismo não acontece somente com os negros, e sim com qualquer um que apresenta uma dificuldade diferente, onde as pessoas se vêem no direito de julgar aquilo sem necessidade, sem saber lidar com uma coisa diferente que você está acostumado a ver todos os dias. Além de tudo também, o preconceito ele ocorre não só em relação aos negros, mas pessoas de diversas regiões, pessoas, vamos dizer, negros, indígenas, japoneses, qualquer pessoa. Mas também nos gêneros também. Isso, questão de gênero, questão de religiosidade. Existe preconceito demais no mundo e a gente veio aqui explicar um pouco. Acho que todos os assuntos que envolvem uma sociedade acabam tendo um certo tipo de preconceito. Mas também tem os lados. Por exemplo, quando você faz inscrição para alguma prova, para algum vestibular, eles sempre perguntam o seu tom de pele e você acaba, se você for negro, você acaba sendo, mais fácil de entrar. Você tem algumas chances maiores de entrar só pelo seu tom de pele. Então, eu acho que isso às vezes é bom, mas às vezes é ruim, porque parece que o negro não tem a capacidade suficiente de tirar uma nota tão boa assim, que ele precisa de ajuda para ele passar nessa certa prova. Bom, galera, o movimento negro, ele foi, né, e ainda é uma série de movimentos realizados por pessoas que lutam contra o preconceito, luta também contra a escravidão. Ele tenta resgatar a memória de um povo que batalhou por sua liberdade, batalhou pelos seus direitos. Ele teve início no período colonial, quando a população se revoltava contra o regime escravista que existia ali na época. Essa sua luta, ela era pela igualdade das raças, tinha a defesa de sua cultura também, era contra a escravidão e toda forma de preconceito que matou pessoas e obrigou a cumprir os interesses e desejos dali dos senhores de engenho. Mas antes mesmo da abolição da escravatura, esse movimento já acontecia. Era clandestina, né? Mas acontecia. Um exemplo disso são as fugas dos negros, que eles fugiam de seus senhores e iam para os quilombos ali que existia ali perto, ali perto da casa de seus senhores, ou até mesmo bem longe. Essa grande luta, ela acabou se tornando muito intensa e acabou que, com o passar dos anos, ela serviu de alerta para o governo, que ainda persistia com o regime de escravidão. A luta hoje em dia. Hoje, o movimento negro luta pelo cumprimento do plano de ação assumido na Conferência da ONU em 2001 contra o racismo, a discriminação racial e xenofobia e a intolerância correlata, como também pelas propostas das conferências racial organizadas em 2005 e 2009 pelo governo brasileiro. Hoje em dia as lutas elas continuam bem mais
críticas do que não era para estar ocorrendo. Então elas continuam aí, você vê no seu dia a dia, quase todos os dias. O que era para se ver raramente, você vê todos os dias. O que era para você ver todos os dias, você vê raramente. O inverso hoje tá muito diferente do que era antigamente, mas ainda temos esse problema de racismo. As cotas raciais fazem parte da política de ações afirmativas e foram criadas para combater as desigualdades entre as raças. O Brasil optou por implantar essa medida no país com esse objetivo. Mas, de um lado, o sistema é contestado por pessoas que acreditavam que ele é discriminatório e estaria aumentando o conflito entre as raças. E, de outro, é defendido por aqueles que acham que é uma forma de resolver parte dos problemas enfrentados pela população negra. Bom, agora eu vou falar um pouco das estatísticas comprobatórias. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE, precisaremos de pelo menos 20 anos de políticas voltadas para ações afirmativas para colocar brancos e negros em níveis mínimos de igualdade. A cada 3 assassinatos no Brasil, 2 são de jovens negros de 15 a 24 anos de idade, sendo que a discriminação e o preconceito étnico-racial são fortes componentes desta realidade. A população negra representa 2/3 da população economicamente ativa no país. Porém, os negros continuam relegados. Eles continuam com os empregos da base, os mais pobres possíveis. E muito difícil você ver um negro assim com um emprego bem acima de vários outros. Na média nacional, 60% dos empregados são negros. O que é preconceito, discriminação e racismo? Preconceito é ter um conceito pré-definido de pessoas, comportamentos, crenças e sentimentos. Neste caso, uma pessoa é capaz de julgar antes mesmo de conhecer algo e isso pode originar a discriminação. Por exemplo, quando uma pessoa não aceita a minha religião, preconceito religioso, ou sou negro, preconceito racial, ela poderá ter atitudes discriminatórias me rejeitando de modo que eu me sinta prejudicado. Discriminação racial étnico é o ato de excluir, diferenciar, restringir, baseado na raça, cor, descendência ou origem nacional étnica de uma pessoa. Quando acontece isso, essas pessoas são privadas de seus direitos, condições e liberdades em vários campos da sociedade. Quem comete discriminação geralmente considera-se superior à vítima. Essa discriminação foi definida pela Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010, no Estatuto da Igualdade Racial. Injúria racial. A injúria racial é quando uma pessoa, por meio de palavras ou atitudes, ofende a outra com base em sua religião, nacionalidade, etnia, raça ou cor. Exemplo disso seria utilizar palavras como macaco para se referir ao negro. Esse tipo de crime está presente no Código Penal brasileiro e quem o comete é punido com multa, detenção e prisão de até 3 anos. Já o racismo está presente na Lei 7.716. Você sabe o que é racismo? Sim, eu sei. E o que você acha sobre esse assunto? Eu acho a maior hipocrisia das pessoas julgarem as outras pela cor da pele e não pelo caráter de cada uma. Você sabe o que é racismo? Sim, E o que você acha sobre esse assunto? eu acho que é um crime, deveria ter reclusão máxima e ser considerado, tipo, abominação, ser crime mesmo. O que é racismo? Você já viu alguém passar por isso? Sim, várias pessoas. Você sabe o que é racismo? Sim, Você já viu alguém passar por esse ato? sim. Quem?
Meu amigo da escola falou que não gostava da cor marrom, que era cor de bosta. E a menina falou que a cor dele era uma bosta. Você sabe que são cotas raciais? Sim, eu sei. Mas eu acho injusto com as outras pessoas. Você sabe o que são cotas raciais? Sei. Você poderia dizer pra gente o que você sabe sobre isso? Pelo que eu sei, são cotas destinadas a pessoas, né, negras. E tem umas pessoas que são a favor porque acham que eles merecem, tem outras que são contra porque eles acham que isso também é uma forma de racismo. Por achar que eles são inferiores às outras pessoas, não têm a mesma capacidade que as outras pessoas teriam. Você sabe o que são cotas raciais? Sim. E você concorda com isso? Não, porque todos somos iguais, então não deve ser diferente. O Brasil foi muito influenciado por movimentos que aconteceram no mundo. Dentre eles estão a luta pelos direitos dos negros e pela igualdade. Nele surgiram personalidades que se destacaram nessa luta e desejavam a existência de uma sociedade justa e igual. Dentre eles são Martin Luther King, que lutou pela igualdade dos negros nos Estados Unidos a partir de 1950, em uma época em que havia a segregação racial. É considerado um dos maiores defensores da causa. Malcolm X contribuiu para a luta dos direitos dos negros entre as décadas de 50 e 60 nos Estados Unidos. Nelson Mandela lutou contra o regime segregacionista, conquistou o cargo do presidente da África do Sul em 1994. Eu não sou negro. Na verdade, é o que o mundo me chama, mas não sou eu. Eu não saí do útero da minha mãe dizendo: "Ei, todo mundo, eu sou negro". Não, eu fui ensinado a ser negro. E você foi ensinado a me chamar disso. Junto com o que quer que você se chame, é só um rótulo. Veja, desde o seu nascimento o mundo nos impõe esses rótulos. Em algum momento todos nós os engolimos. Nós os digerimos, aceitamos rótulos, sem nunca duvidarmos deles. Mas existe um problema. Rótulos não são você, e rótulos não sou eu. Rótulos são apenas rótulos. Mas quem nós somos de verdade não é pele. Veja, quando eu dirijo o meu carro, ninguém jamais confundiria o carro por mim. Mas quando eu estou dirigindo meu corpo, por que você me confunde pelo meu corpo? Isto é o meu corpo, entendeu? Não sou eu. Deixe-me simplificar para você. Nossos corpos são apenas carros que nós operamos dirigindo por aí. Então a concessionária que nós chamamos de sociedade decidiu chamar a minha edição negra. A sua edição irlandesa ou branca. E sem dinheiro algum, 0% da taxa percentual anual, sem test drive, nós fomos forçados a possuir esses carros para o resto de nossas vidas. Me desculpe, mas eu não consigo ver a lógica ou orgulho em me definir ou julgar alguém pelos carros que dirigimos. Porque o que nós somos de verdade se encontra dentro. Eu não estou aqui para dizer como a ciência concluiu que geneticamente todos nós estamos misturados e que a raça na espécie humana não existe, ou que historicamente a raça humana foi inventada no século XV para separar as pessoas umas das outras e tem funcionado perfeitamente. Não. Eu não estou aqui para dar uma aula. Eu só quero fazer uma pergunta. Quem você seria se o mundo nunca tivesse te dado um rótulo? Nunca tivesse te dado uma opção para marcar? Você seria branco? Negro? Mexicano? Asiático? Nativo-americano? Indiano? Não! Nós seríamos um. Nós estaríamos juntos. Não mais vivendo um estigma de chamar um ser humano de pessoas negras ou pessoas brancas. Esses rótulos que vão sempre nos impedir de ver a pessoa como ela é. Ao invés de vê-la pelos filtros, críticos preconceituosos artificiais de quem nós achamos que ela é. E quando você deixar um rótulo artificial definir a você, então, meu amigo, você escolheu a mediocridade no lugar da grandeza, minimizando você mesmo, confinado separando você dos outros, e é um fato incontestável que
Onde houver divisão, haverá conflitos. O conflito iniciará guerras, portanto, todas as guerras se iniciam por causa dos rótulos. É sempre nós contra eles. Então, a resposta para a guerra, racismo, sexismo e todos os outros ismos é tão simples que todos os políticos erraram. São os rótulos. Nós precisamos nos livrar deles. Não é engraçado como nenhum bebê nasce racista e todo bebê chora quando ouve outro bebê chorar, sem se importar com gênero, cultura ou cor, provando que, no fundo, nós fomos feitos para se conectar. Essa é a nossa missão e essa não é a minha opinião, essa é a verdade. Em um mundo que nos vendeu ficção, por favor, escute. Rótulos apenas distorcem a nossa visão. E é por isso que a metade daqueles que estão vendo isso não entenderão ou irão resistir ou se sentir em conflito. Mas apenas se lembre. A lagarta sentiu a mesma coisa antes de quebrar o seu casulo, se transformando numa borboleta maravilhosa. Então, esses rótulos são nossos casulos e nós precisamos fazer a mesma coisa para que possamos finalmente abrirmos nossas asas. Seres humanos não foram feitos para serem marcados por esses rótulos, como legumes em supermercados. DNA não pode ser regulado pelo FDA. Nós fomos feitos para ser livres e somente quando nós tivermos removidos todos e pararmos de viver em pensar tão pequeno, nós seremos livres para vermos a nós mesmos e aos outros. Porque em nós, realmente, somos amor.